Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, Bom ouvintes. dia, doutor. Vamos falar da meningite B? Então, Milton, todo mundo muita gente deve ter visto essa notícia, está circulando no mundo todo. Está acontecendo um surto de meningite meningocócica pelo subtipo B dessa bactéria no Reino Unido, mais especificamente na região de Kent, na Inglaterra. É uma doença rara, mas é uma doença que mata em 24, 48 horas quando aparece, enfim, atinge, e geralmente atinge jovens, né? Mas o mais importante dessa história, esse surto já soma dezenas de casos, pelo menos mais de 20 casos, e pelo menos 2 mortes nas últimas semanas. Mas o mais importante não é o número, é como é que está acontecendo isso. Quem está sendo afetado, Milton? Jovens adultos. E isso não acontece por acaso, não. A bactéria que causa esse tipo de meningite, a Neisseria meningitidis, especialmente do tipo B, ela tem uma característica fundamental. Ela pode viver silenciosamente na garganta, na orofaringe, de pessoas saudáveis, que não vão ter a doença. Esses indivíduos são os chamados carreadores dessa doença e são eventuais possíveis transmissores dessa bactéria. E quem é o principal grupo de carreadores? Adolescentes e adultos jovens. Alguns estudos já mostraram que entre 10% a 20% dessa população pode carregar essa bactéria sem apresentar qualquer sintoma. Mas aí você vê adulto jovem, adolescente, indo para a universidade, o que acontece? Vão para festas. Inclusive, o ponto focal desse surto em Kent foi uma festa num pub da Inglaterra, naquela região. Então, você vai ter o que tem sempre, ambiente fechado, compartilhamento de copo, bebida, contato íntimo, tudo natural, nada demais. É para isso mesmo que a gente é jovem, né? Mas aí essa bactéria pode ser transmitida e, em alguns casos, vai invadir a corrente sanguínea e causar essa doença grave. Então, qual o cenário que explica esse surto acontecer agora? Bom, lá as medidas de contenção do surto já foram implementadas, ou seja, mais de 30 mil pessoas já foram tratadas com antibióticos para justamente limpar esse carreamento na orofaringe e a possível transmissão, e mais de 5 mil doses da vacina específica já foram aplicadas para tentar formar um cinturão um círculo de proteção em volta. O Reino Unido tem um programa de vacinação contra a meningite B desde 2015, mas ele está restrito a bebês. Então, muita gente, os jovens de hoje, não foram vacinados. Então, existe um que a gente chama de lacuna imunológica. A vacina existe, ela funciona, mas ela não chegou no grupo que está transmitindo mais. E agora é o grupo que adoece mais. E agora, o que o Brasil tem a ver com isso? A gente tem um cenário semelhante aqui no Brasil, Milton. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou mais de 4.400 casos de meningite em 2025, sendo 1.700 de origem bacteriana. A gente tem que lembrar que meningite é um termo genérico, é a inflamação da membrana que envolve o cérebro, pode acontecer por vírus, por doença autoimune, mas 1.700 desses foram de origem bacteriana, que são as formas mais graves. E se a gente olhar para esses casos, 486 casos confirmados apenas no primeiro semestre do ano passado, e aí vem uma separação que preocupa. 55% dos casos do ano passado no Brasil são do sorogrupo B, o mesmo lá da Inglaterra. E 34% do sorogrupo C e uma parcela menor grupos W e Y. O grupo A hoje é raro. Por quê? O Brasil vive o que a gente está vendo, ou seja, a predominância desse meningococo, porque a gente tem vacina para o ACWY no Programa Nacional de Imunizações. A vacina contra o meningococo B existe no Brasil, tem 2 apresentações aprovadas pela Anvisa, mas está disponível apenas na rede privada. Então, a gente tem uma situação epidemiológica semelhante à situação do Reino Unido, e olha, isso não é culpa do governo nem daqui nem do de lá. Essa vacina é nova. Ela é relativamente nova, ela deve ter mais ou menos aí uns 15, sei lá, talvez 15, um pouco mais de 15 anos de circulação, de disponibilidade no mundo inteiro. Então, justamente, quem tem mais, quem nasceu de 15 anos para cá, pode ter até recebido a vacina. Lá no Reino Unido eles dão, em Portugal também, mas aqui no Brasil ainda não está incluído no nosso programa. Então existe uma lacuna, sim. Então o principal sorogrupo que circula no Brasil parece ser o B, pelos dados que a gente tem. Existe a população jovem, existe uma vacina disponível, tem um acesso limitado.
É uma doença rara, isso é importante dizer. Meningite meningocócica não é uma coisa que acontece muito. Vou voltar ao que eu falei aqui atrás. Foram 1.700 casos de origem bacteriana no ano passado. Então, nossa população é de 220 milhões de pessoas, né, gente? Então, é uma doença rara. É uma notícia que é uma doença que pode evoluir de forma rápida e grave, com risco de morte ou de sequelas. Então é o seguinte, a vacina da meningite B está disponível, infelizmente, por enquanto, só na rede privada. Ela serve para várias faixas etárias, não é só para bebê. Então o conselho é, você tem um filho adolescente, jovem, conversa com o médico que orienta vocês, a sua família, o médico do seu filho, se ele ainda tiver pediatra, porque nessa época da vida, geralmente adolescente não tem mais médico, né? E, eventualmente, se puder, vacine seus filhos, né? Procura completar aí a caderneta de vacinação deles com a vacina do meningococo B, que por enquanto só está na rede privada. Né? Reconhecer sintoma precocemente é uma medida salvadora, ou seja, febre alta, dor de cabeça, mas não espera, por exemplo, a rigidez de nuca, que é classicamente descrita na meningite. Esse é um caso, já é um sintoma tardio, né? Então, vamos lembrar, a epidemiologia avança, estratégias de vacinação avançam, o nosso Programa Nacional de Imunização é muito bom, ele é modelo para o mundo inteiro, mas na situação da meningocócica B, a gente está na mesma lacuna imunológica dos ingleses. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando, e um bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes. Bom dia, doutor. Bom fim de semana. Você também.